Oferecimento Caoa, o maior distribuidor de picapes Ford da América Latina. Sai o gado, entram as máquinas. Em São Paulo, lavouras de soja e de milho estão crescendo em pleno pasto. É o Programa de Integração Agricultura-Pecuária que está recuperando pastagens degradadas. Podridão do cacho, uma doença contagiosa que pode levar a ovelha até a perder o pé. Existe tratamento e até vacina. Hoje você vai saber o que é preciso para começar a criar chinchilas, um animal que tem a pele bastante valorizada. Atenção, seu Valdir Leal de Santo André, São Paulo. Nós recebemos aqui a sua carta e as fotos com o problema que está acontecendo na sua plantação de coco. A resposta o senhor vai ver no programa de hoje. Pesquisa em Tocantins descobre batata doce boa para a produção de álcool. As primeiras fazendas do Paraná que adotaram o sistema de rastreamento do gado para exportar a carne. E uma homenagem à Patativa do Assaré, o grande poeta popular do Brasil. Bom dia! Patativa do Assaré foi um poeta inspirado que soube cantar como ninguém as coisas do seu povo. Gente simples do sertão do Ceará, gente brasileira. Patativa morreu essa semana com 93 anos de idade. O povo de Assaré o amava tanto que todo ano a festa de seu aniversário era a festa da cidade inteira. Feliz o povo que tem artistas para contar as suas alegrias e tristezas, as paisagens, os acontecimentos, as injustiças e as vitórias. O Brasil teve Patativa do Assaré. Tem seus versos eternos que nos ajudam a entender e gostar daquilo que somos de verdade. No Globo Rural de hoje vamos lembrar e homenagear o roceiro Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré. Para manter pastagens que prestem na propriedade, o criador de gado precisa ser também um bom agricultor. Você vai ver agora uma nova técnica para reformar pasto cansado, que está sendo adotada por pecuaristas de São Paulo. É o plantio direto de grãos em cima do capim. O rebanho brasileiro tem hoje 170 milhões de animais, quase todo ele criado em regime de pasto. Com o tempo, o pisoteio constante do gado e o uso intensivo das pastagens acabam provocando estragos no terreno. O solo fica compactado, o capim não cresce mais com a mesma força. Quando isso acontece, muitos pecuaristas preferem desmatar novas áreas a reformar o pasto degradado. Só no estado de São Paulo são 10 milhões de hectares de pastagens. Mais da metade sofre algum tipo de degradação que interfere diretamente na produtividade. Para recuperar toda essa área, é necessário um conjunto de medidas. E a primeira delas é convencer o pecuarista de que ele também pode ser um agricultor e que na hora de reformar o pasto, ao invés de prejuízo, ele pode ter até lucro. Na região de Avaré, que fica a 300 quilômetros de São Paulo, cenas como esta se tornam cada vez mais frequentes. No lugar do gado pastando, máquinas plantando grãos. Uma técnica de integração entre agricultura e pecuária que vem sendo estimulada pelos agrônomos da CAT, a Coordenadoria de Assistência Técnica de São Paulo. O pecuarista ele já tem uma certa resistência com a agricultura, por isso que ele já foi ser só pecuarista. Mas ele tem que ver que a sobrevivência dele como pecuarista passa pela introdução da agricultura em suas terras. Desde a Idade Média, a agricultura vive integrada com a pecuária. E essa divisão que se criou no país dificilmente vai ser econômica, tanto para a agricultura como para a pecuária. Formar uma lavoura de milho ou de soja num terreno ocupado pelo pasto exige uma série de cuidados. O solo precisa ser bem trabalhado, corrigido e adubado. A vantagem é que esses gastos serão totalmente recuperados na hora da colheita. Aí é só esperar a recuperação natural da pastagem, que vem mais vigorosa na terra corrigida e adubada. Quer dizer, integrando lavoura e pecuária, o criador pode reformar o pasto praticamente de graça.
Aqui é um exemplo claro de uma pastagem muito degradada, onde vai ser preciso um trabalho pesado para recuperar. Um dos vários problemas que existem aqui é a compactação do solo, ou seja, o solo está bastante duro. O Eliseu está fazendo justamente a medição do grau dessa compactação. Ô Eliseu, que aparelho é esse aí? Esse é o penetrômetro de impacto. O objetivo é determinar a compactação do perfil do solo. Como é que funciona? Eu solto esse peso repetidas vezes e a haste do aparelho vai penetrando no solo. Então eu anoto aqui. A segunda pancada não conseguiu nem 1 centímetro. Você vai anotando. E por que é importante esse trabalho? Através disso aqui eu vou definir que equipamento eu vou utilizar para mexer com esse solo. Se uma grade, se um subsolador, se um arado. Em solo não compactado, a técnica usada é o plantio direto. Aí nem precisa revolver a terra. Assim que o gado é retirado, aplica-se um herbicida para evitar a concorrência do capim com a lavoura a ser plantada. Vamos acompanhar 2 criadores que reformaram seus pastos desse jeito. Seu Valdir Campanati tem uma fazenda de 350 hectares em Águas de Santa Bárbara, onde cria gado de leite. Em dezembro, ele fez o plantio direto da soja sobre a palhada seca da braquiária. 50 dias depois, a soja já está formada. As folhas barram a passagem da luz e impedem o crescimento do capim. E a soja tem outra vantagem. Bactérias presentes em suas raízes ajudam a fixar o nitrogênio do ar, melhorando a fertilidade do solo. A gente fez uma área pequena, fazer um teste para ver se realmente funciona em cima do pasto, né? Deu resultado? Então a gente está com um resultado muito bom aqui. Talvez para o ano que vem a gente abre outra área e essa aqui já deixa o pasto reformado. A outra fazenda que vamos conhecer fica no município de Avaré. Aqui a reforma vai ser feita numa área de 14 hectares, onde está sendo plantado milho. Quem orienta o trabalho é o agrônomo da CAT, Wilson Devec. Esse pasto aqui faz 10 anos, não aconteceu nada em cima dele, o primeiro plantio agora de milho direto em cima da braquiária. Ele não está suportando o que os outros pastos melhores estão suportando, então está na hora de reformar, porque senão você não consegue manter o gado que você tem na fazenda com a área que você tem. No caso do milho, a dose de herbicida para secar o pasto não precisa ser tão forte quanto na soja. Todo o trabalho de preparo de solo e de plantio exige máquinas e implementos, que na maioria das vezes o pecuarista não tem. O que fazer? No caso aqui deste produtor, ele é pecuarista, ele não tem nada, então ele alugou essa máquina aqui. 45 dias depois do plantio, o milho já está com uns 80 centímetros e o capim começa a rebrotar. A partir daí, a concorrência não compromete tanto o desenvolvimento da lavoura. Aos 100 dias, as folhas do milho começam a declinar, permitindo maior entrada de luz e favorecendo o desenvolvimento do capim. Espero que daqui uns 4 meses, 4 meses e meio, o milho esteja no ponto de colheita e o capim para cima da minha cintura, encobrindo a bezerrada que vai entrar aqui logo em seguida. Fim de abril. 4 meses depois do plantio, nós voltamos à fazenda para acompanhar a colheita. Bom dia, Wilson. Bom dia, Pedro. Você tá bom? Tudo bem? Como que vai? Bom? Ô, Wilson, você falou que o capim ia estar passando da sua cintura e acertou em cheio, né? Pois é, apesar da seca, ele passou um pouco do ponto que nós pensávamos que ele ia chegar, né? Ó. Tá quase na minha altura total aqui, ó. E o milho? Ah, o milho tá uma beleza. Você não quer dar uma olhada? Vamos ver. O pessoal da fazenda trabalha duro para dar conta da colheita e liberar o pasto para o gado. Apesar da estiagem de 40 dias durante o desenvolvimento das culturas, o milho e o capim surpreenderam. Olha cada espiga que nós temos aqui, olha a qualidade da espiga desse milho que nós temos aqui, ó. E o capim também saiu bem vigoroso, né? Muito vigoroso. Olha aqui, você pode ver, olha, o capim todo mole, todo folhas grandes, né? Mesma coisa que um capim recém-plantado, né? Agora, com a retirada do milho, nós temos o pasto pronto na entrada do inverno. Ô Valdemir, você já tinha visto um capim dessa qualidade nesse pasto aqui? Não tinha visto ainda. É. Só quando foi semeado. Isso tem muito tempo. Há 9 anos. Ô Paulo, você já tinha colhido milho no pasto alguma vez? Assim, no pasto não, a gente tinha colhido assim, o milho mesmo assim, num plantio normal,
E agora eu acho que isso aqui seria a primeira vez, né? Mas a gente fica até meio assim, assombrado de ver, né? Um milho, assim, o tipo do milho que saiu está lindo. É muito bom o milho. Ô Wilson, e o produtor aqui ainda vai ter lucro com essa lavoura? Ah, vai. O custo dessa lavoura está em torno de R$600 por hectare. E nós estamos estimando aqui uma produtividade de 60 sacos por hectare. Esse milho ele vai usar para o gado, para a alimentação do gado aqui na fazenda, então não precisa comprar ração de fora. Terminada a colheita, é hora de ver se o gado aprova o novo pasto. Os animais somem na pastagem. No começo, meio desconfiados, mas não demora e o capim começa a ser devorado. Vamos agora voltar à fazenda do seu Valdir em Águas de Santa Bárbara, lembra? Aquele agricultor que plantou a soja. As máquinas já estão no campo. Quanto você acha que você vai tirar daqui? Aqui vou ter uma produção, tive já uma produção que foi colhida aqui, foi medido, 52 sacos por hectare. Seu Valdir está reformando suas pastagens aos poucos. Esse é o segundo ano que ele colhe a soja no sistema de integração. No ano passado, depois da colheita, seu Valdir plantou aveia para o gado pastar durante o inverno. O resultado foi muito bom. Durante a última entre-safra, em vez de queda, houve um aumento de 40% na produção de leite. Um resultado fantástico. Reforma de pastagem nesse sistema aqui, não precisa coisa melhor. Daqui a pouco você vai esquecer o gado. Não, às vezes não, propriedade tem que ter os dois, né? O plantio de uma pastagem de inverno como a aveia é mais uma alternativa do sistema de integração. O criador pode ainda deixar a braquiária rebrotar naturalmente depois da colheita da soja, como explica o agrônomo João Silvério. É só deixar essa área parada, o capim vai vir porque existe um banco de semente muito grande aqui. Visualmente a gente já pode ver aqui o alto teor de matéria orgânica, né? E por isso dá uma condição muito boa para a cultura subsequente, que no caso é a pastagem. É um sistema prático, quem entrar não volta no outro. E é um sistema rentável. E o pecuarista ou o agricultor hoje quer um sistema rentável. E aqui está um sistema rentável. A CAT tem essas duas publicações aqui com todas as informações sobre o sistema de integração. Os interessados devem mandar um selo de 40 centavos junto com o pedido. Olha só o endereço. CAT, Caixa Postal 960, Campinas, São Paulo. CEP 13.001-970. CAT, Caixa Postal 960, Campinas, São Paulo. CEP 13.001-970. Você vai ver daqui a pouco no Globo Rural. O plano de safra da agricultura familiar. Batata doce boa para produzir álcool. E o rastreamento do gado bovino no Paraná. Desde o dia 1º de julho, toda a carne bovina exportada para a União Europeia tem que ser de boi rastreado. É o que determina o chamado SISBOV, o Sistema Brasileiro de Certificação Bovina. Vamos ver agora como o sistema vem sendo colocado em prática no Paraná. Nesta propriedade em Guaraci, no Paraná, por enquanto 1.000 animais estão cadastrados, rastreados e certificados. Até o fim do ano, o restante do rebanho deve estar no sistema. Nesta outra fazenda, o dono pagou R$ 5,00 por animal para fazer o rastreamento. É um bom investimento, ele se paga a curtíssimo prazo para a gente. O trabalho é simples, um brinco numerado é colocado na orelha do boi. Todos os dados do animal são anotados numa ficha: idade, sexo, de onde veio, quais os remédios e vacinas que já tomou e até a alimentação usada. Informações de onde esse animal nasceu, de onde esse animal se desenvolveu e em que fazenda ele está sendo engordado e para onde que ele vai, que abate, onde vai ser abatido esse animal. O serviço é feito por 4 empresas credenciadas pelo Ministério da Agricultura. Essas empresas também vão ser as responsáveis por controlar os animais até a hora do abate. Os dados coletados no campo são incluídos no SISBOV pela empresa credenciadora e ficam à disposição do Ministério da Agricultura. A cada 6 meses, os técnicos voltam à fazenda e atualizam as informações. Isso dura até quando o boi é enviado para o frigorífico. O SISBOV nos dá um número do sistema deles e uma carteirinha, que seria como uma carteira de identidade, para vocês entenderem, uma carteira do animal.
essa carteira vai andar com o animal por todo o tempo. Então, quando o animal é mandado para o frigorífico, por exemplo, acompanha com ele a carteirinha de identificação. Essa carteirinha chega no frigorífico e é entregue ao pessoal do CIF, ao médico veterinário responsável pelo frigorífico. Este frigorífico, em Paranavaí, já está participando do Sisbov. A carne que vai ser vendida lá fora é abatida e armazenada em câmaras separadas. O Sisbov exige que o animal seja registrado logo depois do nascimento. Nessa fazenda aí da reportagem, você viu o pessoal registrando adultos. Isso é permitido nessa fase de implantação do sistema, desde que o proprietário comprove com documentos a origem e o histórico do gado. Mercado do Boi Gordo. Cuiabá, R$ 40,00 a arroba. Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, R$ 40,50. Feira de Santana, Bahia, R$ 43,00. E Bauru, São Paulo, R$ 44,00. O plano de safra para a agricultura familiar foi anunciado essa semana em Brasília pelo ministro do Desenvolvimento Agrário. Veja os principais pontos. O volume de recursos para custeio e investimento é o mesmo do ano passado, R$ 4,196 bilhões. As taxas de juros variam de 1% a 4% ao ano. A novidade é para os agricultores do Grupo A, os assentados da reforma agrária. O limite de crédito agora subiu para R$ 13.000, com prazo para pagamento de 10 anos. E R$ 1.000 podem ser utilizados para a contratação de assistência técnica. O ministro do Desenvolvimento Agrário, José Abrão, explicou a novidade. Há uma cultura que diz que todo pequeno agricultor sabe o que fazer. Ele sabia o que fazer. Mas o mundo está mudando todo dia, a tecnologia avança. Precisa de assistência técnica, orientação. Esse é um outro grande passo. A soja teve mais uma semana de alta. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca foi vendida na sexta-feira por R$ 27,00. Campo Mourão, Paraná, R$ 29,30, alta em 30 dias de 8%. O Ministério da Agricultura anunciou na sexta-feira que vai garantir a compra de 5 milhões de toneladas de milho da próxima safra pelo sistema de contratos de opção. Os principais valores acertados são os seguintes: região Sul e Sudeste, R$ 15,00 a saca. Goiás e Mato Grosso do Sul, 14. E Mato Grosso, 11. Vamos agora às outras notícias que marcaram a semana. Produtores de morango do sul de Minas tiveram prejuízos com as últimas geadas. Algumas plantas até viraram esculturas de gelo. A Comissão Europeia aprovou essa semana um projeto para reduzir em 20% os subsídios agrícolas. A proposta ainda vai ser discutida no Parlamento Europeu, mas já provocou protestos dos agricultores em vários países. A FUNAI precisou da ajuda da Polícia Federal para fazer levantamento de terras no Paraná. A área vai ser devolvida aos índios Caigangue e Guarani. Os agricultores não concordam com o valor das indenizações. A colheita do café Conilon está terminando no Espírito Santo, mas os produtores estão segurando a safra nos armazéns à espera de melhores preços. Os preços do café na sexta-feira. Conilon, em São Gabriel da Palha, Espírito Santo, R$ 64,00. Café fino, em Guaxupé, Minas, R$ 110,00. Uma nova fronteira se abre para a cultura da batata doce. Pesquisadores de Tocantins descobrem variedades próprias para a produção de álcool. Esse grupo de pesquisadores da Universidade do Tocantins venceu um desafio: encontrar variedades de batata doce com grande potencial para a produção de álcool. Eles percorreram pequenas propriedades rurais e aldeias indígenas. Coletaram 106 variedades para as pesquisas. As variedades são classificadas e recebem um código. A grande maioria nunca foi estudada. Nós já temos uma produtividade em torno de 30 a 40 toneladas por hectare, que é uma produtividade muito acima da média, né? A média nacional de batata doce hoje é em torno de 8,9 a 9 toneladas por hectare. A pesquisa tem o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em um ano de trabalho, o grupo já conseguiu identificar 4 variedades de batata doce, todas com potencial de produção de álcool superior ao da cana-de-açúcar. Na média brasileira, uma tonelada de cana produz 78 litros de álcool. A mesma quantidade de raiz produz 125.
O processo de extração do álcool no laboratório é simples. A batata picada é colocada para fermentar com a ajuda de uma enzima. Depois é aquecida a temperatura de 79 graus. Material destilado, agora é hora de testar os resultados da experiência. A batata doce, ela tem muitas vantagens. Ela pode ser, por exemplo, trabalhada por pequenos agricultores, ao contrário da cana-de-açúcar, é um protocolo estabelecido para grandes áreas, né? E você poderia estabelecer microdestilarias, micro-usinas e gerar emprego e gerar renda numa situação que nós estamos vivendo essa hoje. Então essa é uma vantagem competitiva. Essas variedades de batata doce mais produtivas podem render 20% a mais de álcool por hectare, isso em comparação com a cana-de-açúcar. Daqui a pouco, as respostas das cartas. Como tratar o casco da ovelha? O controle de uma doença e uma praga do coqueiro. E a criação de chinchilas, animal que tem uma pele muito valorizada no mercado. O Congresso Brasileiro de Apicultura vai ser realizado esta semana, de terça a sábado, em Campo Grande. Feira do Agronegócio do Espírito Santo, de quarta a sexta, em Linhares. Congresso de Botânica no Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife. Em Minas, Semana do Fazendeiro, na Universidade de Viçosa, Mostra da Agroindústria, em Matutina e Torneio Leiteiro, em Juiz de Fora. Na Paraíba, Feira de Caprinos e Ovinos, em Gurjão, e de Animais, em Pombal. Em Santa Catarina, curso de hidroponia na Universidade Federal, em Florianópolis, Feira da Semente e Mostra de Produtos da Agricultura Familiar, em Porto União. Nossa primeira carta de hoje fala de casco de ovelha. A dona Albertina de Souza, de Urubici, em Santa Catarina, está preocupada com o avanço de uma doença que apodrece o casco dos animais e se espalha rapidamente. O repórter José Hamilton Ribeiro foi buscar a resposta. Dona Albertina, nós encontramos aqui no criatório da Faculdade de Agronomia e Veterinária de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, aqui vizinho de Santa Catarina, uma ovelha com esse problema. Que problema é esse, professor? Essa doença nós chamamos de podridão de casco. A pessoa nota porque a ovelha começa a mancar e às vezes chega a se ajoelhar para comer, para pastar. Ela se separa do rebanho, fica triste, perde peso, lã e dá problema até que ela não consegue emprenhar. E qual é o sintoma no casco? Os sintomas no casco são os seguintes. Ocorre uma inflamação inicial entre os dois dedos aqui no casco, né? Depois isso aqui vai progredindo e dá problema na coroa do casco, ocorrendo até o descolamento desse casco. E essa é a principal lesão. Quer dizer, se a doença persistir, continuar, acaba perdendo o casco. Acaba perdendo o casco. O animal fica aleijado. Fica aleijado. E se agravar mais, pode dar bicheiras aqui e o animal perder até esse membro. E qual é o tratamento? O primeiro passo é nós corrigirmos esse casco. Vamos aparar esse casco. Parar e limpar? Exatamente. Tirar todas essas sujidades que tem aqui e corrigir ele, não é? Esse acúmulo de fezes aqui, ó, e terra que vai acumulando. E a partir daqui que forma a infecção. Fezes, urina, terra, exatamente, umidade, capim. Tudo isso vai ajudar para desenvolver essa enfermidade. Então nós temos que corrigir tudo isso. Feito o casco, quais os próximos passos? Bom, em primeiro lugar nós temos que isolar esse animal doente do restante do rebanho. Porque é uma doença contagiosa e se deixarmos esse animal ele vai contagiar o restante do rebanho. Segundo passo, nós temos que colocar esse animal num pedilúvio. No pedilúvio deve-se usar uma solução de formol a 5%. Se nós não tivermos esse pedilúvio, o que vamos fazer? Colocamos até numa bacia ou numa lata para mergulhar esse casco dentro da lata. Uma vez por semana é o suficiente para o tratamento dessa enfermidade. A terceira medida é o rodízio de piquetes, porque esse micróbio ele fica no ambiente por 10 dias na pastagem. Então nós temos que fazer o rodízio de piquetes. A cada 2 semanas nós temos que trocar a ovelha de ambiente. De piquete. Exatamente. Agora, feito o tratamento direitinho, e se a ovelha não sarar? O animal pode ficar portador por 3 anos, largando esses micróbios no solo por 3 anos. Então deve ser abatido esses animais para evitar a contaminação do restante do rebanho. Quer dizer, fez o tratamento, curou, tudo bem. Exato. Se não curou,
não convém ficar tratando a vida Não toda. convém. Vamos então abater esse animal. A dona Albertina quer saber também se existe uma vacina contra isso e se ela deve vacinar o rebanho. Existe a vacina e ela deve vacinar. Apareceu doença no rebanho dela, então para prevenir ela deve vacinar esse rebanho. Na região sul, recomendamos a vacinação em janeiro e o reforço em fevereiro. Depois no mês de julho e o reforço em agosto. Nas demais regiões, os criadores que tiverem esse problema deverão procurar os técnicos da região para estipular a data exata de vacinação. Dona Albertina, para saber o nome da vacina e a dose correta, a senhora deve procurar um veterinário da sua região. Seu Rodrigo Didec, de Reserva Paraná, planta pimentão sem agrotóxico e pede mais informações sobre a agricultura orgânica. Olha, este livreto, que custa R$10, é sobre agricultura natural, sem veneno. É uma publicação do Sebrae. Anote o endereço. Sebrae, Avenida Rubens de Mendonça, 3399, Cuiabá, Mato Grosso. CEP 78050-904. Sebrae, Avenida Rubens de Mendonça, 3399, Cuiabá, Mato Grosso. CEP 78050-904. O seu Nilson Flores de Oliveira, de Blumenau, em Santa Catarina, pede informações gerais sobre criação de chinchilas. Seu Nilson, veja algumas dicas que o repórter César Daci conseguiu com o produtor de São Paulo. O roedor chegou ao Brasil na década de 70. A chinchila veio da região dos Andes, situada entre o Chile, o Peru, a Bolívia e a Argentina. Seu valor comercial está na pele, muito usada para a confecção de casacos. Seu Luiz Antônio começou sua criação de chinchilas aos poucos. Em 97, numa lavanderia de 6 metros quadrados, no fundo de sua casa. Comprou uma família de 6 fêmeas e um macho apenas para satisfazer um desejo pessoal. O trabalho deu certo e hoje ele conta com um local mais estruturado, com 105 animais. A procura é grande, tal. E antigamente o pessoal tem que sair do Brasil e tentar vender lá fora. Hoje em dia já vem pessoas de fora fazer a aquisição e compra de pele aqui no Brasil. É que não há vendas de pele de chinchila no Brasil. Tudo que é produzido aqui vai para países frios, principalmente os da Europa, da Ásia e Estados Unidos. Por isso que o dólar é a moeda para as cotações desse tipo de pele. Os criadores brasileiros têm conseguido uma média de 30 a 50 dólares por pele. Mas é preciso cuidar do bem-estar do animal para se atingir esses valores. A chinchila é muito sensível a temperaturas muito altas. Por isso, é preciso manter um sistema de refrigeração para estabilizar a temperatura do ambiente em torno dos 25 graus centígrados. Outros cuidados também são importantes, como, por exemplo, o banho diário com pó de mármore ou bicarbonato de cálcio. Serve para desengordurar o pelo e deixá-lo limpo e brilhante. A pele, para ter valor, tem que ter uma boa coloração, tem que ter um véu, que a gente chama, que é essa marca preta aqui no meio, né? Tem que ter densidade e os pelos estarem de pé, né? Então, na hora que você assoprar, mexer, o pelo poder voltar à posição original. Então, é aí que dá o valor à pele, né? Para começar uma criação, o investimento inicial com uma família gira em torno dos R$5.000. Uma estrutura básica seria um conjunto de gaiolas, né, para formar uma família. Então, cada divisão da gaiola vai uma fêmea e o macho tem acesso a todas elas através do corredor. E as fêmeas usam um colarzinho, né, no pescoço que não deixa entrar no corredor, só o macho que entra. Então, o macho tem acesso a visitar cada uma delas, inclusive a fazer refeição e comer. Com esses animais, você consegue ter uma média de 2,5 a 3 filhotes por fêmea ano. Então, para 6 animais, 6 fêmeas que você está criando, você teria em torno de 23 a 25 animais por ano. Com um preço médio de 30 dólares por pele, o faturamento anual com 6 fêmeas e um macho fica em torno dos 750 dólares. O ideal seria começar uma estrutura pequena, até a pessoa aprender o manejo, o dia a dia, né, que é simples, tá? Não tem muitos detalhes, né? Mas como o essencial dela, o produto dela é o pelo, né? Se você começar e não tiver controle do seu ambiente, você vai começar a perder animais ou não ter o pelo desejado.
Seu Nilson, a chinchila também precisa de uma alimentação especial e cuidados contra doenças. Para outras informações, o senhor pode escrever para o Conselho Nacional de Chinchilas. Anote o endereço: CNC, Avenida Ângelo Bolson, 1535, Santa Maria, Rio Grande do Sul. CEP 97070-000. CNC, Avenida Ângelo Bolson, 1535, Santa Maria, Rio Grande do Sul. CEP 97070-000. Dona Eurídice Gomes, de Itanhaém, São Paulo, mandou estes ramos de caju e de pitanga e quer saber o que é esse material grudado nos galhos. Ela acha que as árvores vão secar. Dona Eurídice, o agrônomo Shukiti Kurosawa, consultor do Globo Rural, disse que isso aqui é líquen, uma associação de alga e fungo. O líquen não faz mal à planta, mas pode facilitar o desenvolvimento de fungos nocivos. Para o controle, a senhora deve fazer a limpeza manual e aplicar fungicida à base de cobre. Após 2 semanas, repita a aplicação. A melhor época para fazer esse tratamento é agora no inverno, antes do início da brotação e do florescimento. O assunto agora é doença de coqueiro. O seu Valdir Leal Amoroso, de Santo André, em São Paulo, mandou essas fotos que mostram o problema das plantas dele. Seu Valdir, o repórter Ivacê Matias foi até a Bahia buscar a resposta. Seu Valdir, um dos problemas que o senhor mandou aqui na foto tem nessa planta aqui, ó. As folhas começam a secar e vão morrendo, né, Zé Inácio? Morre, vai secando as folhas. É um fungo que ataca a folha tanto no viveiro quanto logo após a introdução das mudas no campo. Ataca mais as plantas novas? Mais as plantas novas, plantas jovens. Como é que se controla esse fungo? Bom, o primeiro controle que ele deve fazer é fazer um toalete. O que é isso? É podar as folhas secas, atacadas pelo fungo, e depois queimá-las. Eu estou vendo que você poda um pouquinho mais em cima, né? Não precisa ser muito embaixo? Não precisa ser muito embaixo, não. Por que você deixou essa folha aqui? Porque essa folha tem folhos verdes ainda aqui. Tem um processo, tem uma importância na fotossíntese da planta. Então, não é recomendado tirar essa folha agora. Então é melhor, essa aqui, melhor não tirar? Não tirar. Só as que estão mais atacadas? Mais atacadas. Faz um toalete e depois queima as folhas para diminuir a pressão do fungo na área. E tem que fazer também mais algum controle? Sim, agora ele faz uma pulverização, banha a planta todinha com um fungicida. Fungicidas à base de benomil, por exemplo. Eu recomendo que ele procure um agrônomo da sua região para orientar na escolha do fungicida ideal para o controle desse fungo. Seu Valdir, um outro problema que o senhor mostra aqui na foto é esse aqui, ó, que existe nesta outra planta aqui. É a morte da gema do coqueiro. O que é que provoca essa morte? É um ácaro. O mesmo ácaro que ataca o fruto também ataca a gema apical do coqueiro. Ele é chamado de Asselia guerreronis. Ele atrasa o desenvolvimento da gema. Existem vários acaricidas que controlam com muita eficiência esse ácaro. Eu recomendo também que ele procure um agrônomo da sua região para orientá-lo na escolha do acaricida mais adequado. Seu Valdir, obrigada por sua carta e sucesso aí com os coqueiros. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão a fazer, anote o endereço. Globo Rural, CEP 04583-905. Veja agora as festas e eventos da semana. Festa do Milho em Baturité, no Ceará, e Bom Jesus da Penha, Minas. Prova de marcha de muares e equinos em Lindóia, São Paulo. Exposição em Senhora dos Remédios, Minas. Goiatuba, Goiás. Castelo, Espírito Santo e Paulo Afonso, na Bahia. Em Santa Catarina, exposição em Concórdia e festa de Santa Terezinha do Progresso. Rodeio em Irati, no Paraná. Em Tocantins, exposição em Almas e festa do Divino em Santa Rosa. Em Minas, exposição do Manga Larga Machador no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Festa de Nossa Senhora e São Benedito, em Ibiá. E do Trabalhador Rural, em Acaiaca. Você vai ver daqui a pouco. A homenagem do Globo Rural a Patativa do Assaré, grande poeta popular, um dos maiores do Brasil. Em 99, a repórter Ana Dallapria e o cinegrafista Francisco Mafezoli Júnior estiveram no Ceará fazendo uma reportagem com Patativa do Assaré. Patativa morreu esta semana. Em homenagem a esse grande brasileiro, nós vamos rever agora um trecho da reportagem que nós fizemos naquela época.
Vale do Rio Jaguaribe, sertão do Ceará. O nome do lugarejo? Assaré. O passarinho cinza azulado, de temperamento dócil e cantar melodioso, é a patativa. Juntando patativa com assaré, o resultado é poesia. Sou filho das matas, cantor da mangroça, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha choupana é tapada de barro, só fumo cigarro de palha de milho. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, na pobre palhoça da terra ao sertão. Nós estamos no alto da Serra de Santana, lugar onde nasceu Patativa do Assaré e que serviu de inspiração para muitos de seus poemas e que ele nunca abandonou, mesmo depois de ganhar fama. Aqui, Patativa cultivou a terra e as letras. Foi aqui, nessa terra de Santana, que no dia 5 de março de 1909, nasceu esse seu poeta, Patativa do Assaré. Pelo nome verdadeiro, Antônio Gonçalves da Silva, pouca gente sabe quem é. Mas pelo apelido, Patativa do Assaré, se tornou conhecido de gente de todas as idades no Nordeste do Brasil. Aos 90 anos, Patativa mantém lucidez de menino e pouco se incomoda com os problemas de saúde. Ouve mal, é cego de uma vista desde a infância, enxerga pouco com a outra, caminha com dificuldade. Viemos encontrá-lo no sítio onde nasceu. Patativa sempre viveu da terra. É um agricultor igual a muitos outros desse sertão. Eu fui agricultor desde criança, que eu vivi apegado ao trabalho da roça, viu? Sei. Meu pai foi um agricultor muito pobre e a herança que nos deixou foi um diminuto terreno e a enxada, após-se o machado, a ferramenta agrícola, viu? Eu gostei de viver assim, em contato com a natureza, ouvindo o cachorro latir, vaqueira boiar e finalmente o gado mugindo aí por essa chapada. Patativa do Assaré, antes de mais nada, um ser intuitivo, poeticamente intuitivo e criticamente também intuitivo. Ele teve pouco tempo de escola, frequentou por pouco tempo os bancos escolares, 3 ou 4 meses, e naquela época ele já dizia que, ele me dizia que saiu da escola porque o professor não sabia nada. Então ele não ia perder tempo ouvindo coisas erradas. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre e filho do pobre não pode estudar. E começou então, por condições próprias, a ler livros, a descobrir Camões, a descobrir o José de Alencar, a descobrir os grandes autores, os grandes romancistas da sua época e poetas também. E com essa leitura constante foi que eu pude obter um vocabulário com o qual eu posso reproduzir em verso tudo aquilo que eu vejo, que eu sinto e que eu quero. Tanto nessa poesia cabocla, como em forma literária, como esse soneto que eu vou citar para você, viu? Dê um jeito aí nessa galinha. O peixe é o título do soneto, viu? Tendo por berço o lago cristalino, folga o peixe a nadar todo inocente. Medo e receio do porvir não sente, pois vive incauto do fatal destino. Se na ponta de um fio longo e fino a isca vista, ferra inconsciente, ficando o pobre peixe de repente preso ao anzol do pescador ladino. O camponês também do nosso estado, ante a campanha eleitoral, coitado, daquele peixe tem a mesma sorte. Antes do pleito, festa, riso e gosto, depois do pleito, imposto e mais imposto, pobre matuto do sertão do norte. Mesmo sem ter frequentado um só ano de escola, Patativa do Assaré publicou 5 livros.
Fez seus primeiros versos aos 13 anos, inspirado pelos cantadores de cordel. Quase 80 anos de amor pelas letras. Só canto o buliço da vida apertada, da vida pesada, da rota do jeito. E às vezes a saudade da feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. O passeio pela Feira de Assaré é um dos passatempos preferidos de Patativa. Que preço é o saco de feijão aqui, Raimundo? Raimundo, só eu, meu amigo Patativa. Aí depende do feijão, meu amigo. Eu digo bom, não vou perguntar feijão ruim. É R$40, viu? R$40, ele disse. Tá bom. Tá bom ou tá caro? Ah, é caro, porque a safra já chegou e não baixou o preço. O senhor vai esperar baixar? Não, mas isso ainda vai melhorar. Aos 90 anos, ele ainda conserva o jeito galanteador. Tá passeando, Patativa. Esmeralda? Sou eu. Vem cá, meu bem. Tudo bom? Vem cá. Dê uma filmada aí. Filma aí essa menininha comigo aqui. Tá bom, viu? Tá. Tchau, viu? Tchau, Esmeralda. Tchau. Essa aqui é do Paraná. É uma jornalista. É uma artista, ela anda fazendo filmagem. Olha aí. Você vai sair bem bonitinho ao meu lado por aí, viu? Vai sair mais loura aí. Na feira, o poeta encontra fãs e amigos e declara sua preferência pelos mais humildes. Eu não sou muito a querer granfino. Eu quero a todo povo. Quanto mais pobre, mais bem eu quero. Por que quanto mais pobre, mais bem o senhor quer? Porque eles merecem mais atenção, viu? Gozam menos na vida e eu dou esse carinho a eles, esse prazer deles também. Ouvir minha poesia do jeito que o filho do deputado escuta, o filho do chapeado pode escutar com o mesmo direito, né? Pobre agregado, força de gigante. Escuta, amigo, o que te digo agora. Para saíres da fatal fadiga, do horrível jugo que cruel te obriga a padecer situação precária, lutai altivo, corajoso e esperto, pois só verás o teu país liberto se conseguires a reforma agrária. Não há maior injustiça, como eu digo, do que o camponês viver sem terra para trabalhar. Ana, você veja que é muito triste e é muito injusto e é quase como que um crime nascer um camponês aqui, viu? E trabalhar até o fim da vida sem possuir um palmo de terra. Nem um quadrozinho que ele faça uma casa e dizer, isso aqui é meu. Isso é contra Deus, é um dos crimes grandes. De noite tu vives na tua palhoça, de dia na roça, de enxada na mão. Julgando que Deus é um pai vingativo, não vês o motivo da tua opressão. Tu és nesta vida um fiel penitente, um pobre inocente no banco do réu. Caboclo, não guarde contigo essa crença, a tua sentença não parte do céu. É isso aqui, viu? Sim. Eu cantando a vida do roceiro, defendendo, tirando essa superstição que o camponês sempre tem, não é? E achar que tudo quanto sofre é permitido por Deus. Coisa nenhuma, viu? Ele é um desprotegido e não do poder. O que faz um bom poeta? O que faz um bom poeta, para ser preciso, é preciso ele nascer com o que eu nasci. Com o dom da poesia, o dom da espontaneidade, dizer tudo em verso com graça, com beleza e com verdade, não é? É preciso isso. Não se aprende a ser poeta? Não, ninguém aprende a ser poeta, não. Pode aprender a versejar, mas é uma poesia mecânica que não tem graça. Seu doutor, me dê licença. Além de Wagner, muitos cantores transformaram as poesias de Patativa em música. Setembro passou, com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Ai, 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 ai. O primeiro sucesso da música de Patativa.
Triste Partida, na voz de Luiz Gonzaga. Quem está me conduzindo? Nessa reportagem, com 90 anos completos, Patativa continuava criando versos e encarava o futuro com serenidade. O senhor tem medo da morte? Não, tenho não. Você não vê como eu digo? Olha, eu não tenho medo da morte. Sabe como é que eu digo? De uma olha. Tá xingando, cego e surdo, sem ver e sem estar ouvindo, pra mim não é absurdo. Vou meu caminho seguindo. Nunca pensei em morrer. Quem morre cumpre um dever. Quando chegar o meu fim, eu sei que a terra me come, mas fica vivo o meu nome para os que gostam de mim. O Globo Rural volta amanhã às 6h15 da manhã. Até amanhã.